Fala, galerinha! Paulada tá de volta, bicho moçada. A Paulada tá feliz da vida. Nós tivemos aí notícias, né, mensagens que vocês aí que nos seguem mandando para nós, nossos alunos, enfim, sobre as nossas dicas das provas anteriores, de FAMEMA, de Unicamp. Moçada, foi um sucesso, bicho. Moçada, foi um sucesso. Como eu sempre digo, o Se Liga na Bio está em festa, moçada. Coisa linda. E nós todos aqui estamos felizes da vida pelo fato de nós termos conseguido ajudar você no desempenho, no seu melhor desempenho, nas provinhas que já passaram por aí. FAMEMA, Unicamp, que foi no dia 6, a Unicamp, que foi no dia 7, enfim, portanto, essa primeira missão, de forma muito positiva, nós já conseguimos vencer. Hoje, moçada, a Paulada está aqui para falar um pouquinho a respeito do maravilhoso vestibular da FAMERP. Moçada, agora dia 12 e 13 de janeiro, nós teremos nestes 2 dias nós teremos provas da FAMERP, só para que você entenda um pouquinho a prova. No primeiro dia, são 80 questões de múltipla escolhas, divididas, obviamente, entre as disciplinas biologia, física, química, português, matemática, história, geografia e assim por diante. Claro que nós encontraremos grandes fatores, grandes questões, conteúdos interessantes. Paulada fez uma análise estatística desta prova teste. Paulada, você só fez estatística da prova teste da FAMERP? Moçada, por qual motivo? A prova discursiva, que ela ocorrerá no segundo dia, são 20 questões discursivas, 8 questões discursivas de biologia, 6 de química, 6 de física. Nós encontraremos, portanto, dentro desta situação. Galera, dentre as 8 questões de biologia, o que nós podemos retratar? São questões que sempre trazem 2, 3 conteúdos diferentes associados. Geralmente, fisiologia humana associado à citologia, geralmente, fisiologia humana associado a algum outro tema, como, por exemplo, podemos até pensar, moçada, a fisiologia humana associada a outros aspectos relacionados à genética, enfim. Portanto, as provas discursivas, elas são bem características dentro desse padrão. E como as questões estão sempre muito bem associadas entre conteúdos distintos, não dá para estabelecer uma análise estatística muito interessante. O que dá para saber é o assunto que, consequentemente, o tema, né, da biologia, a disciplina da biologia, que mais está frequente nessas provas discursivas. Então, eu não fiz a análise estatística, mas nós teremos a oportunidade de passar por vários temas que eu acredito que possam estar presentes na sua prova da FAMEMA discursiva. Entendeu, moçada? No dia 7, no mesmo dia em que você tem essas 20 provas discursivas, você ainda fará uma redação. Pronto, esta é a sua provinha. Um detalhe importante para você entender. Primeiro dia, 80 questões testes. Segundo dia, 20 questões dissertativas, mais uma redação. Show de bola? Galera, agora, bicho, nós vamos começar nossas dicas. E só pra gente não perder o costume, produção, roda a vinheta! Vamos lá. Fala, galerinha, bicho, olha lá que delícia. Pronto, agora nós já rodamos a vinheta, coisa linda. Ó, não se esqueça, hein, moçada? Tá aí no canal, show de bola? Se inscreve, dá um likezinho, compartilha pra galera. Esse assunto show de bola para que nós possamos trabalhar junto com vocês as dicas ou revisão da FAMERP, como você queira. Moçadinha, como nós combinamos anteriormente, antes da vinheta, eu citei para você que o Paulada fez uma análise estatística da FAMERP de 2015 a 2020. Paulada, por que de 2015 a 2020? Até 2015, ou melhor, até 2014, moçada, ou seja, um ano antes dessa história aqui, a prova da FAMERP, ela era, ou melhor, o ingresso na universidade para a FAMERP estava associado juntamente com a prova da Unicamp. A partir de 2015, ocorreu, obviamente, essa separação e, a partir de então, a prova da FAMERP ela é feita exclusivamente, individualmente, para o próprio vestibular da FAMEMA. Opa, da FAMERP? Nossa, é tanta prova que a gente confunde tudo as siglas aqui. Mas da FAMERP. E graças a isso, moçada, então, nós tivemos a oportunidade, de 2015 a 2020, estabelecer uma análise estatística interessante. Bicho, eu vou dizer para você o seguinte, Paulada obteve informações e resultados muito importantes para que você aí,
garoto, garota que está vendo, ouvindo paulada, para que você possa analisar. Mais uma vez, galera, a ideia de nós falarmos sobre os possíveis assuntos que caem na prova teste, você pode observar que eu elenquei aqui para vocês os números de questões relacionadas a cada uma das áreas. Bicho, por que eu faço isso? Para você entender quais são os assuntos que mais estão presentes na prova da FAMERP, especificamente na provinha teste. Show de bola? Então vamos lá. Moçadinha, começaremos mais uma vez, eu acho que isso já está ficando um tanto quanto redundante, mas de novo, a citologia, um tema importante da prova da FAMERP, trazendo temas como mitose, meiose, organelas citoplasmáticas. Moçada, aquele padrãozão que a gente já discutiu. Hoje, Paulada vai trazer alguns temas bonitinhos relacionados a esse fator também, claro, que não foram citados anteriormente. Galerinha, além da citologia, olha que coisa importante, bicho, olha só. Fisiologia animal, 10 questões. Galera, fica muito claro que a prova da FAMERP, por estar vinculado principalmente pela medicina, muita gente prestando a medicina, vinculado à área de saúde, enfim, a prova da FAMERP ela tem uma ênfase muito grande dentro de aspectos fisiológicos, principalmente humanos. Moçada, olha lá, fisiologia animal, 10 questões. Dessas 10, praticamente 8, 9 envolvendo fisiologia humana. Sistema digestório já esteve presente, sistema respiratório já esteve presente, sistema endócrino já esteve presente. Portanto, vamos passar por alguns detalhes importantes dentro da fisiologia animal, especificamente humana. Galerinha, um terceiro tema que é bastante recorrente na prova da FAMERP é a genética. Seja ela genética molecular, moçada, falando de síntese proteica, falando de estrutura de DNA, como também a genética mendeliana. Aqui nós tivemos questões de primeira lei, envolvendo heredograma, facinho, questões sobre sistema BO e RH. Moçada, questõezinhas clássicas que já estiveram presentes na prova, consequentemente, da magnífica FAMERP. Portanto, um detalhe importante, queridos alunos, queridas alunas que estão aí me ouvindo e me vendo. Moçada, os três principais temas da prova teste da FAMERP estão aqui: cito, físio e genética. Tenho certeza que este padrão será mantido. Beleza? Posteriormente, encontramos 5 questõezinhas de ecologia. Galera, a ecologia trazendo questõezinhas clássicas de relações ecológicas, predatismo, epifitismo já estiveram presentes, relações de forma geral, harmônicas, desarmônicas, enfim. Além disso, questõezinhas relacionadas a conceitos básicos de ecologia, nicho ecológico, cadeia, fluxo de energia. Galera, não foge desse padrão. Nós comentamos vários desses aspectos nas dicas anteriores, portanto, não vou ficar repetindo, já serve como padrão, você viu lá, tem chance também de cair na prova da FAMERP. Beleza? Vamos citar aspectos que não foram citados anteriormente. Bom, além da ecologia, nós temos a magnífica botânica, moçada. Dentro da botânica, questõezinhas de físio vegetal, por exemplo, envolvendo absorção, transpiração. Nós temos questõezinhas que relacionam reprodução de angiospermas, né? Claro que cai reprodução de angiospermas. É a grande paixão do meu querido produtor Scubinho. Ele adora reprodução de angiospermas. Scubinho. Vamos lá. Moçadinha, além da botânica, com 5 questõezinhas, nós temos a evolução. 4 questõezinhas ao longo destes anos de prova de FAMERP. Questões relacionadas a conceitos darwinistas de forma geral, envolvendo seleção natural. Além disso, questões de especiação, cladograma, né? Então, clássicas as questões relacionadas à evolução. Galera, parasitologia. Moçada, parasitologia envolvendo doencinhas. Observem que no caso da FAMERP, a parasitologia na prova teste, ela não é a mais sofisticada. Mas esse ano, moçada, esse ano é um ano diferente. Provavelmente, muitas doencinhas ou alguma doença estará presente. Por isso que nas nossas dicas eu vou varrer um monte de doença para que vocês possam identificar. Caso caia, você agradece o Paulada, por favor. Fechou? Moçadinha, questõezinhas de fungo. Questão de fungo. Falando um pouquinho sobre estrutura de fungo, falando sobre processo de reprodução. Bastante simples, nada de tão sofisticado. Importância de fungo, decompositor, enfim. Galera, além disso, questõezinhas de zoologia, 2 questõezinhas de zoo, especificamente falando em questões sobre vertebrados, uma questão sobre estrutura específica de Inver, portanto, nada tão sofisticado. Tivemos uma questãozinha de vírus, estruturalmente, saber sobre o fator estrutural do vírus e metabolismo.
Galera, uma questãozinha de imunologia associado a soro nós vamos comentar um outro fator que eu tenho quase certeza que vai estar presente na tua prova relacionado à imunologia. E claro, tivemos uma questãozinha de êmbrio também. A questão de êmbrio foi bem cabeluda. Ele falava sobre formação de tubo nervoso dorsal, qual era o tecido embrionário que deu origem a isso, lembrar que é ectoderme. Então, teve uma questãozinha de êmbrio lá. Bom, moçadinha, então tá listado aqui para vocês, ó, todos os temas que estiveram presentes nas provas de 2015 a 2020 e, por favor, a ênfase é citologia, fisioanimal e genética. Eu acho, bicho, que dentro desse fator, você não tem mais dúvida sobre o que você realmente deve revisar com intensidade para a primeira prova, a prova teste da nossa magnífica FAMERP. Vamos lá? Então, galera, agora é o seguinte, nós vamos começar, então, uma vez discutido aqui as análises estatísticas, ficou bonita a análise, né? Olha lá, nós vamos fazer o seguinte agora, vou começar a discutir as dicas, só que essas dicas, elas não são somente para a prova teste. Claro que muitas das dicas que eu vou citar podem estar presentes na prova teste, mas muitas das dicas que eu vou citar para vocês, moçada, são um pouco mais rebuscadas e que possam estar envolvidas especificamente com a prova discursiva. Lembra que na prova discursiva, fisiologia humana, ela não cai, ela despenca, portanto, fator importante para a sua prova discursiva, dentre outros temas que nós passaremos. Vamos lá, galera, vamos começar por um fator simples, bonitinho, show de bola? Então vai, começaremos as nossas dicas. Galerinha, adivinha, mitose, Paulada, mas mitose, nós já falamos de mitose, moçada, já falamos um cagalhão de vezes de mitose, de divisão celular. A mitose representa um processo de divisão em que uma célula, por exemplo, 2N, vai produzir duas novas células com a mesma ploidia. Ah, então duas células 2N? E se fosse N? Produziria duas novas células N, e assim por diante. Ou seja, a mitose é um processo de divisão que mantém a quantidade de material genético relacionado à célula ou comparado com a célula original. Cuidado, hein? Quantidade de DNA, eu não disse conteúdo. O conteúdo pode mudar, a sequência de bases nitrogenadas pode mudar, mas a quantidade de DNA, ela deve ser mantida a mesma. Show de bola? Legal. Moçadinha, vou colocar para você aqui agora uma figura bonita, linda essa figura, mostrando para todos vocês a divisão mitótica entre célula animal e vegetal. Você pode perceber que existem diferenças dos dois processos de divisão. A célula vegetal, ela é portadora de uma parede celulósica. Detalhes, ao longo deste processo de divisão, galera, célula vegetal não tem centríolo, então ela é acêntrica. E além de não ter centríolo, ela também não vai ser portadora de uma estrutura que alicerça este centríolo, chamado de áster. Então ela é acêntrica e anastral. E além disso, a divisão da célula, ela ocorre de dentro para fora. Paulada, como é que nós chamamos esse tipo de separação citoplasmática? Nós chamamos de citocinese centrífuga, de dentro para fora. Então, se você observar comigo, vesículas secretadas pelo sistema golgiense vão se conectando, vão se fundindo, formando esta placa inicial chamada de fragmoplasto. Este é o processo, a estrutura inicial que vai dividir esta célula vegetal. Moçadinha, então, começa do centro e vai migrando a divisão para a periferia da célula. Isso, citocinese centrífuga. Então, guardou? Célula vegetal acêntrica, anastral e citocinese centrífuga. Na célula animal, então a de cima vegetal, na célula animal, o que nós encontraremos? Galera, você já está vendo o centríolo, você observa a presença de áster. Portanto, a célula animal é cêntrica, astral e qual é a citocinese? A citocinese é de fora para dentro. Você está observando o estrangulamento da célula. Esse tipo de citocinese de fora para dentro, nós denominamos carinhosamente como sendo citocinese centrípeta. Ah, moçada, bicho, que filé relacionado a esta condição. Lembrou? Diferença de mitose de célula animal e célula vegetal e animal? Pronto. Primeiro aspecto citado, chuchu, melzinho na chupeta. Olha lá, moçada, vamos prosseguir? Já que nós estamos falando de mitose, por que não falar de mitose e câncer? Ah, Paulada, mas o câncer já esteve presente nas provas do ano passado, recentemente, FAMERP, talvez FAMEMA. Tudo bem, moçada, mas é um tema recorrente dentro das provas e que pode aparecer novamente para você. A minha ênfase é o seguinte. Galera, nas suas células, você tem um gene chamado de
P53, tá? Sua célula ela tem um gene denominado como P53. Espera lá, tá um calorzão aqui, moçada. Deixa o Paulada. Eita, que beleza, moçada. Vamos nós, ó. Então, na sua célula, lá no seu material genético, você tem um gene chamado de P53. E a partir daqui, o que nós podemos retratar juntamente com vocês, ó? Ah, que delícia, meu amor. Ah, papai tá gravando no estúdio, minha linda. Já já o papai tá de volta para dar um beijinho no seu coração. Fala tchau pro papai, manda beijo. Ah, tchau, minha linda. Tchau, minha linda, papai te ama. Fechou? Agora o pai vai continuar as dicas aqui, que senão o pessoal não vai ter tempo de assistir as dicas da Famerp. Então vamos lá, galerinha, show de bola, bicho, olha lá que maravilha, né? Pronto, agora tá todo mundo feliz, né, moçada? Coisa linda. Eita, que beleza. Foi mal da interrupção momentânea, mas você sabe como é que é. Filho precisa ser atendido. É, no caso, filha, né? Belezeira? Podemos prosseguir? Então vamos lá, galerinha. Olha lá. Estava eu cá citando para vocês mitose e câncer, sem problema algum, né? Me lembro que estava eu comentando com vocês. Nas nossas células nós temos um gene chamado de P53, tudo bem? Este gene, moçada, ele é extremamente importante na produção de uma proteína também chamada P53, que ela tem como função o seguinte. Imagine que numa célula sua você teve uma alteração de um material genético, uma mutação, por exemplo, ou qualquer que seja o fator, por elevação de temperatura, por radiação ou por substância química, qualquer que seja o fator. O que vai rolar? Esta P53, este gene P53, ele produz uma proteína, também chamada P53, que ela promove o reparo do seu material genético. Paulada, que legal! E concomitantemente, moçada, ao estar reparando o tal material genético, promove o bloqueio do crescimento da célula, para que isso seja resolvido. Ah, Paulada, que da hora! Então, além de bloquear o crescimento, promove o reparo do DNA. A partir daí, a célula ela pode continuar, depois de reparada, a se multiplicar de forma sem problema, sem manifestação de células cancerígenas ou neoplásicas. Agora, além disso, moçada, essa tal proteína que nós chamamos de P53, se caso a célula estiver defeituosa e de alguma forma não consegue ser corrigida, a própria proteína ela promove a destruição da célula que nós definimos como anormal. Portanto, olha que coisa interessante, moçada. Nós temos a apoptose. A apoptose, que seria o suicídio, a morte da célula, devido a um aspecto, obviamente, não mais funcional ou por não ser mais uma célula normal e que pode trazer prejuízo para o nosso organismo. Galera, bicho, isso é maravilhoso. Proteína P53, então, talvez o cara não cite o termo do nome do gene ou da proteína, mas é importante que você saiba que a célula ela tem mecanismos de bloquear crescimento, reparar DNA e mesmo, caso necessário, promover a apoptose. Show? Coisa linda. Vamos prosseguir? Olha lá, moçadinha. Um outro detalhe importante que eu gostaria de ressaltar com você, agora falando um pouquinho sobre o DNA de forma geral, todos vocês sabem, juntamente com Paulada, que a célula ela tem basicamente 2 estágios de vida. A intérfase, perfeito? Dividida, em G1, vem do inglês o G-gap, né, que é o primeiro intervalo, depois o S e depois o terceiro período, que é chamado de G2. Essa é a intérfase, tá? No período S é onde nós encontraremos a duplicação do material genético. Show! Moçadinha, o outro momento da vida da célula é a divisão celular, que aí pode ser tanto mitose quanto meiose, independentemente do fator. Legalzão? Sabendo dessa história, eu gostaria de citar com você um mecanismo fisiológico do DNA, chamado de duplicação ou replicação do DNA. Paulada, o que significa isso? É a duplicação do material genético, que ocorre no período da intérfase, no período S da intérfase. Legal? Galerinha, dá um zóio comigo aqui. Paulada, a duplicação ou replicação ela é chamada de semiconservativa. Por quê? Vem comigo, galera. Estou representando aqui inicialmente uma molécula de DNA para vocês. Observem que nós temos uma fita em roxinho e uma fita em amarelinho, meio bege, enfim. A partir do momento que você tem a abertura da fita de DNA em 2 fitas de nucleotídeos, cada fita de nucleotídeo aberta
será utilizada como molde para produzir uma nova fita de nucleotídeos. Portanto, a roxinha é original, a azulzinha é nova. A beijinha original, a azulzinha nova. Então, por esse motivo, cada nova molécula de DNA formada, ela será portadora de um nucleotídeo original mais um novo. Novo, original. E assim sucessivamente. Se ligou? Porque semi-conservativa. Agora, o que vai cair na sua prova, moçada, é algo mais ou menos neste sentido aqui que eu vou expor para vocês. Olha aqui, ó. Imaginemos que o cara cite para você que uma célula, que está aí mostrado o material genético dela, olha lá o DNAzão. Opa, a Paulada chutou aqui o pedestal, olha lá. Galerinha, essa molécula que está associada a uma célula, imaginemos que isso aqui vai passar por 2 mitoses sucessivas. Tudo bem? 2 mitoses sucessivas. Então, primeira mitose, dividiu, duplicou o material genético, formou 2 novos na mesma quantidade, portanto, de DNA. Segunda divisão mitótica, agora você tem 1, 2, 3, 4 DNAs, ou se você preferir, 4 novas moléculas. A pergunta que os caras vão fazer para você é a seguinte: do início do processo até o final, quantas fitas de nucleotídeos novas foram sintetizadas, portanto, no final da segunda mitose? Poderia ser da terceira, da quarta, qualquer que você queira. Galera, é simples. Você vai contar o número de indivíduos, células ou DNA que foram formados a partir da segunda mitose, que aqui no caso são 4, certo? Cada DNA formado por 2 fitas. Somente 2 de todas as fitas é que são as originais. Todas as outras, que estão aqui representadas em marronzinho ou vermelhinho, estão vinculadas a serem produzidas ao longo do processo. Portanto, no final da segunda mitose, nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas ou 6 fitas de nucleotídeos novas que foram sintetizadas e 2 que já existiam desde o processo inicial. Isso é o padrão, moçada. Sempre você conta o total e desconta 2, você chega no total de fitas de nucleotídeos que foram produzidas. Cara, olha quanto filé de questão, moçada. Olha quanto assunto bom para você guardar. Vamos prosseguir? Paulada, acabou a parte de citologia, genética? Não. Eu disse, não. Vamos lá? Galerinha, show de bola. Entramos agora no ciclo do material genético da célula eucariótica. Peraí, por que você está trabalhando com célula eucariótica? Porque a célula eucariótica é que tem grande capacidade de promover espiralização do material genético associado com proteínas que nós chamamos de estonas. Paulada, procarionte não tem estona? Não tem. Mas vem cá comigo, moçada. Você já viu essa figurinha aqui, ó? Você tem a fita de DNA. Essa fita de DNA, nós estamos passando por um processo inicial de espiralização. Não é cromossomo ainda, está em estágio de espiralização. Paulada, isso aqui, ó, em que momento da vida da célula nós estamos? Ainda na intérfase, beleza? Ótimo, então vamos lá. Você tem o DNA, esse DNA ele vai enrolar nessas bolinhas que estão aqui. Essas bolinhas são aglomerados de estonas, são chamadas de nucleossomos. Formando um colar de contas, pérola. Você já deve ter visto isso. Galera, isso aqui vai espiralizar dentro do seu próprio eixo e posteriormente será espiralizado dessa forma, formando como se fosse uma cobrinha toda invaginada. Paulada, e este material genético parcialmente espiralizado, ele está alicerçado por um arcabouço de proteínas. Isso, portanto, galera, isso aqui corresponde, esse processo final, à nossa magnífica cromatina. Essa é a cromatina. Segundo o autor da genética do livro universitário Griffiths, esse seria um conceito interessante. Agora, o que você precisa entender? Moçadinha, olha que bonito que apareceu aqui para você. Estas proteínas estonas, elas não estão presentes em seres procariontes. Não tem isso em bactéria. Que coisa linda, hein? Muito bem. Agora vamos entender o ciclo celular? Não mais envolvendo a divisão das células, etapas, prófase e metáfase. Não. Agora nós vamos ver dentro do processo de material genético como que seria essa história. Vem comigo. Galerinha, no ciclo de vida da célula envolvendo o material genético, você tem o período de intérfase e o período de divisão celular. Bicho, presta atenção. Vou até largar aqui o meu controlezinho, vou dar uma enxugada aqui. Você deve estar pensando, Paulada, mas por que você está com tanto calor? Moçada, tá quente, bicho, tá quente. Já vai melhorar. Olha lá. Vem comigo. Ó, esse aqui é um filamento de cromatina, perfeito? O que está acontecendo com ele, moçada? Ele vai passar na intérfase por um processo de duplicação do DNA, período S. Agora esse material está duplicado. Perfeito, moçada. O que nós vamos observar?
Este material duplicado agora ele vai espiralizar. Ó, vai passar daqui para cá. Paulada, depois de duplicado, cada molécula de DNA que agora está espiralizada na forma de cromossomo, ela está alicerçada por um conjunto de proteínas. Isso, que nós definimos como sendo o centrômero. Ali vai ter o cinetócoro, que são proteínas que alicerçam este material genético, permitem com que eles fiquem juntinhos. Show de bola, tá? Bom, então, centrômero. Aqui eu tenho um cromossomo, porque tem um centrômero, mas ele está duplicado. Belezinha? Então vamos lá. Após a espiralização, você tem agora, além de duplicado, espiralizado. E aí, moçada, tem que dividir. Separa as cromatinas, forma novamente simplificado, desespiraliza e tudo começa novamente. É assim, bicho. Este é o ciclo celular pensando no material genético. É sempre isso. Duplica, espiraliza, divide, desespiraliza. Duplica, espiraliza, divide, desespiraliza. E assim sucessivamente. Bonito, não é? Legal, moçadinha, coisa linda, hein? Eu vou tomar um gole d'água, mas eu vou tampar aqui o copo, ó, para ficar mais fácil, tá? Só para não fazer a propaganda equivocada aí. Vamos lá, moçadinha. Vai, força. Paulada, tá acabando? Longe, longe disso. Vamos lá. A partir de agora, moçada, vamos mudar um pouquinho do nosso foco. Quero entrar na parte de ciclo viral. Mas antes que você entenda o ciclo viral, vírus tem grande chance de estar presente na tua prova, hein, bicho? Vamos lá? Galerinha, existem basicamente dois tipos de vírus. Os vírus que nós chamamos de não envelopados, que são portadores de um capsídeo proteico. No caso desse capsídeo, ele tem um aspecto de um icosaedro. Esse vírus é chamado de vírus icosaedro, tá? E lá dentro você encontra o material genético. O vírus, como forma geral, ele é composto de capsídeo, que é a estrutura proteica, mas, consequentemente, o DNA, ou possivelmente pode ser o RNA, neste caso, DNA. Tudo bem? Legal. Paulada, tem mais? Tem. Aí nós temos os vírus chamados de os vírus envelopados. Estes são os não envelopados, então só capsídeo e DNA. Os vírus envelopados, moçada, além de serem portadores de capsídeo e material genético, você ainda encontra um envelope membranoso. Paulada, peraí. Podem ter vários vírus dentro de um envelope? Pode, mas também podemos encontrar um só, como é o caso do coronavírus, o SARS-CoV-2. Ah, que legal, hein, Paulada? Pois é. Galera, este envelope membranoso lipoproteico, ele foi roubado de alguma estrutura membranosa celular e permitiu com que dentro dele nós tivéssemos agora a presença dos vírus. Tá bem? Então, ó, não envelopados, envelopados para você guardar. Ó, um vírus envelopado legal para você guardar, sem dúvida, quem é? O SARS-CoV-2. Beleza? Galerinha, agora vamos nós. Você tá vendo aqui, ó, coloquei para você um bacteriófago. Quem é o bacteriófago? É um vírus não envelopado que ataca bactérias. Legal. Então, dois exemplos aí de vírus não envelopados para que vocês possam identificar. Moçadinha, por que eu botei aqui o tal bacteriófago? Segura aí que já vou te mostrar por que da importância dele. Moçadinha, quais são os estágios de um ciclo viral? Portanto, o vírus, ele começa com um mecanismo de adesão ou adsorção. O que significa isso? É um mecanismo passivo em que os receptores da superfície do vírus reconhecem, portanto, a proteína ou receptor da membrana da célula. Moçada, lembre da proteína spike do vírus, né? Legal, receptor de reconhecimento. Além disso, depois que reconheceu, nós temos o mecanismo de penetração ou infecção. Galera, a penetração e infecção são três tipos. Você tem infecção por infecção por injeção, que é o caso do tal bacteriófago. O que é uma infecção? Ele vai colocar o material genético dentro da célula, seja com capsídeo ou somente o material genético. O primeiro mecanismo é infecção por injeção. O bacteriófago, ele somente joga o material genético para dentro da célula. Toda a parte de capsídeo fica para fora. Guardou? E aí nós temos outros dois tipos de infecções. Por fusão, o envelope do vírus funde-se à membrana plasmática e joga o capsídeo para dentro. Ou então, endocitose. O envelope, ou o vírus de forma geral, ele é englobado pela membrana da célula e jogado para dentro. Show de bola? Legal, moçada. Portanto, penetração ou infecção. Além disso, desnudamento. O que é um desnudamento? No caso do bacteriófago, não tem desnudamento. Por quê? Porque ele só joga o material genético para dentro. Nos outros dois casos de infecções que o vírus entra integralmente, a célula precisa destruir o envelope, se caso ele existir,
e o próprio capsídeo, para expor o material genético viral dentro da célula. Chamamos de desnudamento. Anote aí, por favor. O bacteriófago não tem desnudamento. Por quê? Ele tem infecção por injeção. Ele joga o material genético dentro da célula. Galerinha, agora, o material genético estando dentro da célula, você tem a biossíntese, que é o quê? Metabolizar material genético, produzir novos vírus, produzir proteínas. Ah, então é isso. Aqui na biossíntese eu tenho um exemplo interessante. Você já ouviu falar em retrovírus? O que é um retrovírus? É o caso do HIV, né? Que é o caso do vírus causador de câncer de linfoma, também um outro exemplo. Mas enfim, galerinha, o HIV e o tal vírus causador do linfoma, ou câncer de linfonodo, eles são chamados de retrovírus. São vírus de RNA que, quando jogam o seu material dentro da célula, através de uma enzima chamada transcriptase reversa, este RNA ele é utilizado como molde para produzir um DNA viral. Este DNA acopla ao DNA da célula e a partir daí ele é metabolizado. Guarde então, retrovírus, ele faz transcrição inversa. O nome da enzima, transcriptase reversa. Coisa linda, vamos lá, moçada. Além disso, agora está toda a matéria-prima pronta, novos materiais genéticos, novas proteínas, vamos montar o vírus. A partir do momento que ele está montado, portanto montagem ou maturação, ele pode ser eliminado ou liberado. A eliminação ocorre de duas formas, ou por exocitose, a membrana forma uma vesícula e joga o vírus para fora de forma envelopada, ou então o vírus promove a lise, quebra da célula e, obviamente, é exposto para o meio externo e pode invadir outras células. Bicho, baita filé para sua prova do dia 11 e possivelmente o dia 12 de janeiro, que é a provinha da FAMERP. Não, é 12 e 13, né, moçada? Não 11 e 12. Presta atenção, Paulada, a produção falou aqui no ponto, ó. Vamos lá. Vamos nós. Galerinha, prosseguimos então com a nossa história agora. Vamos nós. Galera, você tá ligado que vai cair vacina ou soro para você em alguma prova. Se não for da FAMERP, vai ser em alguma outra. Primeiro, o que é imunização? É a capacidade que nós podemos estabelecer de nos tornarmos imune a uma determinada moléstia, um determinado agente patológico. Ou seja, quando você... Opa, quase caiu o controle. Quando você adquire um determinado vírus ou bactéria ou qualquer que seja o agente patológico, se o seu organismo estiver imunizado, você até pode adquirir o agente patológico, mas ele não vai conseguir manifestar sintomas, porque o seu sistema imunológico ele acaba destruindo o agente patológico antes da manifestação sintomática. Show de bola? Nós temos basicamente dois tipos de imunizações. Uma imunização passiva, que é onde envolve o soro. O que é uma imunização passiva? É aquela em que você introduz anticorpos prontos no organismo do indivíduo. Este é o soro. Moçada, você introduz já o anticorpo pronto no organismo do indivíduo para combater diretamente o problema. Então isso é o que nós chamamos de imunização passiva. Agora, o que é imunização ativa, que é o caso da vacina? É quando você estimula o organismo a tornar-se sensível, sensibilizado e, portanto, produzir grande quantidade de anticorpos que vão inibir a manifestação sintomática de uma determinada doença. Este é o princípio da vacina. Eu acho que vacina você deve ter ouvido falar bastante esse ano, né? Ou o ano passado. Moçada, tá chegando a hora, nós vamos vacinar. Vamos lá. Galerinha, você tá com certeza careca de lembrar deste gráfico falado de vacina. A vacina, então, vincula-se a uma imunização ativa. O que acontece? Vem comigo. Interpretação deste gráfico. É um gráfico de quantidade de anticorpos em função do tempo, em dias, é claro. Moçada, olha que bonitinho que está acontecendo aqui, ó. Quando a gente fala em quantidade de anticorpos, nós estamos falando aqui, claro, que em unidades arbitrárias, só para que você possa entender. Mas a ideia é o seguinte, primeira dose da vacina. Você observa, moçada, que a quantidade de anticorpos que foi produzida ela é bem baixa e num tempo, digamos que um tanto quanto avantajado, né? Praticamente aí 20 dias para ter essa quantidade de anticorpos. Paulada, esta primeira imunização, ela é lenta, ela tem, consequentemente, uma velocidade muito pequena de multiplicação e produção de anticorpos, multiplicação de células e produção de anticorpos. Ela, consequentemente, moçada, ela é importantíssima para qual condição? Para sensibilizar o organismo, ou seja, para o organismo interpretar qual é o tipo de anticorpo específico que ele vai produzir caso tenha um novo contato. Perfeito? A partir do momento que você tem a segunda dose, o seu organismo já está sensibilizado com a presença de células de memória, geralmente são os linfócitos B, tudo bem?
Estas células de memória, quando entram em contato novamente com o agente patológico ou a partícula do agente patológico, elas já estão classificadas especificamente a produzir aquele tipo de anticorpo. Portanto, quando entram em contato de novo, através de interleucinas, elas se multiplicam intensamente, produzindo uma quantidade monstruosa de anticorpos, que promove, portanto, a inibição sintomática. Entendeu qual é o mecanismo de ação da vacina? É assim, independentemente se é uma vacina formada por vírus atenuado, ou vírus de RNA, ou envelope lipoproteico, não interessa. A ideia é sensibilizar o organismo para que numa condição seguinte, se caso você pegar a doença, você não manifeste sintoma. O seu organismo seja capaz de inibir a manifestação sintomática. Ó, baita filé para sua prova, hein? Vamos nessa? Moçadinha, bicho, agora eu vou entrar numa parte de parasitologia que é fundamental para a sua prova da FAMERP e outras provas que ainda você vai realizar ao longo do ano. Vamos nessa, rapidão? Olha aqui, parasitologia. Moçada, gostaria rapidamente de listar inicialmente com vocês doenças transmitidas por picada de mosquito. Ah, tem muita? Tem essa galera aqui. Algumas já caíram, né? Dengue, zika, chikungunya, febre amarela já estiveram presentes na prova da Unicamp, se eu não me engano, do dia 6. Posso estar equivocado, vi tanta prova esses dias, posso estar equivocado, mas acredito que seja. Moçadinha, dengue, viral, zika vírus, né? Chikungunya é vírus, febre amarela também é vírus. Todas as 4 doenças podem ser transmitidas pelo Aedes aegypti. Porém, a febre amarela, além do Aedes aegypti, você tem os Sabets e o Hemagogos, que são mais silvestres, mais selvagens. Muito bem. Malária, doença de protozoário causado pelo Plasmodium, transmitida pela picada do mosquito prego, conhecido também como Anófeles. Eita, quanta coisa boa, hein, moçada? Leishmaniose, também um protozoário, o Leishmania brasiliensis, que manifesta a leishmaniose cutânea, transmitida pela picada do mosquito, antigamente chamado de Phlebotomus, hoje Lutisomia, ou então mosquito palha ou birigui. Olha quanta coisa boa, moçada! Filariose ou elefantíase, isso é verme. Wuchereria bancroft, transmitido pela picada de um mosquito chamado Culex fatigans pipiens. Guarde somente o mosquito Culex. Todos são transmitidos por fêmeas desses mosquitos que eu citei para você. Galera, olha que filézão para você guardar, hein? Pronto. Vamos para o segundo fator? Doenças relacionadas à carência de saneamento básico. Nossa paulada! Pois é, poliomielite é uma doença viral que está associada com evacuação e, portanto, contaminação das pessoas via carência de saneamento básico. Doença que degenera sistema nervoso, nervos, né? Região de baía de mielina. Tem vacina para poliomielite, né, moçada? A gotinha. Portanto, prossigamos. Cólera, principal sintoma da cólera, doença bacteriana, vibrião colérico. A cólera, o cara tem diarreia, contamina o ambiente. Se alguém ingerir por falta de saneamento básico, acaba pegando a doença. Leptospirose, paulada leptospirose, é aquela doença famosa de enchente. Galera, o que é saneamento básico? Tratamento de esgoto, água e lixo. Se você deixa lixo acumulado no centro urbano, você promove a atração de roedores. Os roedores portadores das bactérias Leptospira, ao urinar na água de enchente, por carência, portanto, de saneamento básico, lixo jogado, atraiu, você pode ter contato com essa bactéria e manifestar a leptospirose. Boa! Amebíase e giardíase. Então, vou repetir. Poliomielite vírus, cólera e leptospirose bactéria. Amebíase, giardíase, 2 doenças de protozoário intimamente relacionadas com carência de saneamento básico. Amebíase, entamoeba histolítica, giardíase, giardia intestinalis, ou lamblia, como você queira. Moçada, principal sintoma, diarreia, contamina o ambiente. Se você ingerir água ou alimento contaminados com os protozoários, você vai, obviamente, poder manifestar a doença. Então, carência de saneamento básico. Esquistossomose. Opa, esquistossomose caiu na provinha da Unicamp no dia 7, né? Bonitinho. Lembra lá, o cara acaba evacuando, o ovo cai na água, eclode, libera o miracídio que entra no caramujo, do caramujo forma cercária, volta para você. Nós, seres humanos, hospedeiros definitivos, o caramujo, Bionfalaria ou Planorbis, o hospedeiro intermediário. Legal? Matou essa questão lá da Unicamp? Bicho, vamos lá. Moçadinha, teníase e cistocercose. Teníase, o cara que tem a tênia no intestino, ele elimina via fezes as proglotes com ovos, portanto a carência de saneamento básico permite com que o porquinho vai lá, come ingere o ovo, manifesta o cisticerco, você come o cisticerco e tem teníase. Então,
Teníase é formação da tênia, fechou? E a cisticercose? Nós fazendo o papel do porco ou do boi. A gente ingere o ovo. Como é que esse ovo chegou no ambiente? Fezes, carência de saneamento básico. Tudo bem? Então, ó, só para enfatizar. Teníase é ingestão do cisticerco. Cisticercose, ingestão dos ovos. Para finalizar, ascaridíase ou lombriga. Você joga, obviamente, os ovos juntamente com as fezes no ambiente. Se ingerir, vai manifestar a doença. E o amarelão, no caso, moçada, da tênia e da cisticercose, são as tênias solium, né, basicamente, que vão manifestar. A teníase tem a saginata também. Ascaridíase é o Ascaris lumbricoides, né? E no caso do amarelão, o Ancylostoma duodenale ou Necator americanus. Como é que eu pego o amarelão? O cara faz cocô, o ovo cai no solo úmido, eclode numa larva, essa larva transforma-se na filarioide, que penetra pela pele e cai na corrente sanguínea. Ufa, olha quanta coisa boa para sua provinha. Vamos prosseguir? Olha lá, moçadinha, tá acabando. Doenças sexualmente transmissíveis. Nós temos AIDS, que significa AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida. Síndrome é conjunto de sintomas, imunodeficiência, porque o HIV ele utiliza o linfócito T auxiliador, o CD4, por isso gera uma deficiência no sistema imunológico. Condiloma, HPV. O famosíssimo HPV, né, moçada? Então, ó, tanto AIDS quanto HPV são virais, perfeito? O HPV tem vacina. Herpes, HSV, também vírus, portanto, sexualmente transmissível. Gonorreia e sífilis são duas doenças bacterianas que também estão vinculadas a serem sexualmente transmissíveis. A gonorreia é a Neisseria gonorreia, ou micrococcus, como você queira, e a sífilis, Treponema pallidum. Show de bola? Legal! E para finalizar este momento, doenças transmitidas via respiratória. Moçada, essa é filé, hein? Ó, gripes, H1N1, o sarampo, cachumba, Covid-19, todas essas 4 primeiras são virais. Lembrando que o sarampo, logicamente você tem agora recentemente, tivemos campanha de vacina para o sarampo, né? Moçada, bacterianas nós temos 2. A pneumonia, que é o Diplococcus pneumoniae, e a tuberculose, que é a Neisseria tuberculosis ou bacilo de Koch. Lembrando que a tuberculose tem a vacina, a BCG. Você sabe o que significa BCG? Bacilo Calmette-Guerin, portanto, a vacina da tuberculose. Ó, por que eu listei isso aqui? Porque todas elas você previne de que maneira? Usando máscara, lavando sempre as mãos, tendo contato, evitar aglomerações. Moçada, não sei se você está vivenciando algo nesse sentido. Então, tá aí listadas. Bicho, nós varremos as doenças que podem estar presentes nas provas daqui para frente. Portanto, essa dica não é só para a FAMERP, é para qualquer outra prova que você vai realizar, consequentemente, daqui para frente. Beleza? Galera, agora nós vamos entrar numa parte de fisiologia humana, tá? Bicho, essa parte agora é um baita filé, hein? Deixa eu até me preparar aqui. Paulada tá com calor, não tá mole não, viu, moçada? O Scubinho tá aqui, ó, só no lega-lega ali, ó, tá na boa, né? Um dia o Scooby vai aparecer aqui pra vocês mandar um beijo. O Scooby é um cara legal, bonito, show de bola. Vamos lá! O Scubinho tá aqui, rindo pra mim. Vamos lá, moçadinha! Calcitonina e paratormônio. Paulada, que papo é esse? Galera, nós temos 2 grandes glândulas importantes no nosso organismo. Uma delas, chamadas de tireoide, a tireoide, está aqui no seu pescoço, na região laterofrontal da sua traqueia. E nós temos abaixo da tireoide 4 pontuações, 1, 2, 3, 4, que é a paratireoide. Então, tireoide, paratireoide. Galera, um detalhe interessante. Como é que nós vamos relacionar esses 2 hormônios de forma interessante? Primeiro que eu quero que você entenda, moçada, a tireoide é uma glândula que ela vai ser basicamente controlada, primordialmente, por um hormônio chamado TSH. Ele é produzido, na verdade, está associado à região lá da magnífica hipófise, perfeito? E a partir daí nós podemos observar este hormônio sendo secretado e promovendo o controle da tireoide, estimulando a produção de tiroxina. Tiroxina é um hormônio importante que regula o metabolismo, enfim. Mas a ênfase da nossa questão aqui não é essa, da tiroxina, do T3, do T4, do TSH, não. Aqui, moçada, é associar concentração de cálcio no sangue com estes 2 hormônios. Então vem comigo. Quando o indivíduo ele apresentar uma alta taxa de cálcio no sangue, a tireoide será estimulada a produzir um hormônio chamado calcitonina. A calcitonina, ela estimula, ela ativa os osteoblastos a sintetizarem tecido ósseo, ou seja, retira cálcio do sangue
e joga para o osso. Legal? Moçada, em contrapartida, quando a taxa de cálcio do sangue começa a diminuir de forma muito significativa, isso é sinônimo de que a paratireoide será ativada, ela produz o paratormônio, que faz o quê? Retira cálcio do osso e joga para o sangue. Isso devido à ação dos osteoclastos. Paulada, então você está me dizendo que a calcitonina e o paratormônio são hormônios antagônicos? Isso. Enquanto um joga cálcio para o osso, ó, para você decorar. Você tá ligado o que é bitola? Bitola é isso aqui, ó. Calcitonina, guarde, calcificação óssea. Ah, então a calcitonina joga cálcio para o osso. Isso, enquanto o paratormônio faz o processo inverso. Ó, chance boa, hein? Guarda com carinho. Tireoide, paratireoide, calcitonina, paratormônio relacionado com a regulação da taxa de cálcio no seu sangue. Legalzinho? Ótimo. Galerinha, vamos prosseguir? Bicho, nós estamos quase acabando a história. Tem ainda um monte de coisa boa, mas já passamos bem da metade. Galerinha, você já ouviu falar de um lance chamado ciclo menstrual? Tenho certeza de que você estudou ao longo do ano o ciclo menstrual. Moçada, o ciclo menstrual, ele está associado ao organismo das mocinhas, né? E ele tem como principal fator permitir produção do gameta feminino e preparar o organismo da moça, da fêmea, para uma possível fecundação e gravidez. É essa a ideia do ciclo menstrual, todo mês que você, obviamente, mocinha, vivencia. Galerinha, o ciclo menstrual ele é dividido basicamente, geralmente, em 28 dias. Ele começa o ciclo menstrual com menstruação e finaliza o ciclo menstrual com menstruação. Então, início e começo, início e fim, menstruação. No meio do ciclo, por volta do 14º dia, é o momento que nós temos o mecanismo de ovulação, eliminação do ovócito secundário para a tuba uterina. E é nestes fatores que o Paulada quer trabalhar aqui o ciclo menstrual com vocês. Moçada, existem 4 hormônios que vão regular o ciclo menstrual. Como é que nós chamamos esse mecanismo que envolve vários hormônios dentro do mesmo processo fisiológico? Sinergismo. Sinergismo é quando você usa 2 ou mais hormônios para regular a mesma ou o mesmo fator metabólico. Galerinha, o ciclo menstrual ele tem basicamente 2 ciclos para que nós avaliemos. O ciclo menstrual ele ocorre no ovário, então essas representações, esses esquemas estão vinculados ao ovário da mocinha, e posteriormente nós veremos o ciclo uterino. Então este aqui é o ciclo ovariano. Então olha lá, começou o ciclo menstrual. Existe um conjunto de células no seu ovário, chamado de células do folículo. Essas células formam uma cavidadezinha cujo interior você tem o gameta, consequentemente ali bonitinho, formadinho, né, moçada? O gameta que será obviamente jogado para a tuba uterina. Ao longo deste processo inicial, você tem a ação de um hormônio, que é o FSH, que vai estimular, consequentemente, todo o desenvolvimento dessa história juntamente com o estrógeno. Chegando, portanto, quando nós passamos da fase pré-ovulatória, então o folículo está crescendo, nós chegamos aqui agora por volta do 14º dia, chamamos de fase ovulatória. Então, ó, quais são as fases ovarianas? Fase pré-ovulatória, ou chamada de folicular, fase ovulatória, e depois, moçada, depois da ovulação, depois da eliminação do ovócito secundário, o que era chamado de corpúsculo ou folículo de Graafi, que é onde estava armazenado o gameta feminino, quando esse folículo de Graafi ele rompe, que na verdade é um folículo desenvolvido, ele elimina o ovócito para a tuba uterina e depois ele fecha e volta a formar um tal corpo lúteo amarelo. Por que chamado assim? Porque tem muita deposição de componente lipídico, né, na superfície. Este corpo lúteo amarelo vai produzir hormônios, sem dúvida alguma, progesterona, estrógeno, enfim. Galerinha, o hormônio responsável pela ovulação, o principal deles é o LH, né? Então você percebeu que são 4 hormônios que estão trabalhando aqui: FSH, LH, estrógeno e progesterona. Lembrando que estrógeno e progesterona são ovarianos, LH e FSH hipofisários. Fechou? Então este seria o ciclo ovariano. Folicular, ovulatório, lúteo. Belezeira? Agora, moçada, vamos para o ciclo uterino. Mesma coisa, dentro de 28 dias, olha lá, você tem, primeiro momento, fluxo menstrual, né? É a fase de menstruação.
Paulada, a parede do útero, ao longo do processo de ciclo menstrual, ela vai tornando-se espessa, vai aumentando o número de volume sanguíneo, vai ficando mais espessona, mais grossa, bonita. A partir do momento que você menstrua, você elimina parte desse tecido e desse sangue. Portanto, o estágio inicial, por volta de 5 dias, menstruação. Galera, depois nós temos uma fase proliferativa, que é o momento, por volta aí do 5º ao 14º dia, que é o momento em que, devido à ação de hormônios, principalmente estrógeno, enfim, você começa a observar um aumento, um espessamento da parede uterina. Eis que nós temos o momento da ovulação e aí sim, moçada, um estágio final do tal ciclo menstrual uterino, considerando o estágio uterino. Este momento de aproximadamente do dia 15 até o dia 28, chamamos de fase secretora. Então, 3 momentos que você pode observar. Fluxo menstrual, ou fase de menstruação, fase proliferativa e fase secretora. Se ligou? Então, te mostrei as etapas, as fases do ciclo menstrual, considerando o ciclo ovariano e o ciclo uterino. Agora, vamos fazer uma análise gráfica destes hormônios que interferem no processo, no ciclo menstrual? Galera, vem comigo. O gráfico de cima, ele mostra o comportamento do LH e do FSH. Tudo bem? E o gráfico de baixo, ele vai mostrar o comportamento do estrógeno, que está em rosinha, e a progesterona, que está em verde. Belezeira? Moçada, observem comigo. No início do processo do ciclo menstrual, você tem uma elevação significativa, não muito, né? Mas uma elevaçãozinha na concentração do FSH, que coincide também com a elevação do estrógeno. Fechou? Vai ter um determinado momento, quando você observar um pico de estrógeno, moçada, isso é estímulo para que haja grande produção de LH e também observaremos um pico de FSH. Paulada, então quer dizer que o estrógeno está estimulando a produção de LH? Isso, numa determinada concentração. Este pico de LH é o grande fator característico, LH significa luteinizante, que é o hormônio hipofisário, é o grande momento característico que define e caracteriza de fato a ovulação. Então se me perguntarem, puserem graficamente esses 2 gráficos e perguntarem qual destes gráficos representa o hormônio que tem o maior pico no momento da ovulação? É o LH, sem dúvida alguma. Belezinha? Moçada, o que vai acontecer? Depois que nós passamos da ovulação, você percebe que tanto o LH quanto o FSH eles vão diminuir. Por qual motivo? Devido ao aumento significativo da progesterona e também a manutenção de uma concentração de estrógeno um tanto quanto elevada. Paulada, a partir da ovulação, quem é que produz estrógeno e progesterona? O corpo lúteo ou amarelo. A progesterona, ela inibe a produção de LH, enquanto que o estrógeno inibe a produção do FSH. Paulada, que da hora. E aí? Por isso que o LH e o FSH se mantêm baixinho, enquanto esses estão em maior concentração. Agora, a partir do momento que começou a cair concentração de progesterona e estrógeno no finalzinho do ciclo menstrual, este é o indício de que a mocinha vai menstruar. Então, galera, 2 detalhes importantes. Qual é o hormônio que permite, o pico de hormônio que permite a ovulação? LH. O que determina o mecanismo de menstruação? É a queda significativa de estrógeno e progesterona. E a partir daqui, quando tem estrógeno e progesterona, o LH e o FSH se mantêm inibido. Este é o princípio da pílula anticoncepcional. Você tem progesterona, estrógeno, algumas somente progesterona, né? Mas enfim, você tem progesterona e estrógeno, que quando você está tomando a pílula ao longo do mês, que você está ingerindo aí essa pílula anticoncepcional, você está inibindo produção de LH e FSH. Portanto, a mocinha que toma a pílula não ovula. Moçada, vai cair! Escuta o que o Paulada está falando. Belezeira? Ficou claro isso para todos nós? Ótimo. Então, passamos por este momento de ciclo menstrual, importantíssimo para a sua prova. Galerinha, bicho, agora nós chegamos num fator que, por sinal, é um aspecto muito positivo. Quero até aproveitar o seguinte, quero falar sobre a excreção humana, falar sobre o néfron, formação da urina. Moçada, o que age nesse néfron? E aqui eu já aproveito a oportunidade, antes mesmo de discutir, temos um vídeo no Se Liga na Bio, moçada, chamado de Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona, que vincula-se especialmente a um dos momentos que eu vou explicar aqui para você. Então, produção, bota aí a dica para a galera, né? Para que eles possam, consequentemente, aproveitar esse vídeo também depois de assistir tudo isso daqui. Fechou? Legal. Moçadinha, excreção humana
néfron. Você já viu essa estrutura aqui? Dentro dos nossos rins, nós temos aproximadamente 1 milhão destas tais estruturas, tá? Lógico que o rim ele vai ter uma região de córtex, de medula, cada uma dessas partes estará mergulhada de forma específica. Esta cápsula chamada de cápsula de Bowman ou cápsula renal, o túbulo contornado proximal, o distal, estes três componentes do néfron estarão mergulhados no córtex do nosso rim. Enquanto que, dos nossos rins, enquanto que a alça néfrica, mais os ductos coletores, estarão mergulhados na medula renal. Fechou? Moçadinha, vamos comigo? Então, ó, cápsula de Bowman ou renal, dentro da cápsula de Bowman nós temos o glomérulo renal, que é um conjunto de vasos sanguíneos, que está trazendo sangue para a região interna da cápsula e posteriormente permitindo com que esse sangue possa circular ao redor do néfron. Fechou? Legal. Além disso, nós temos o túbulo contornado proximal, a alça néfrica, antigamente chamada de alça de Henle, tudo bem? Depois nós temos túbulo contornado distal e ducto coletor. Guardou? Ótimo. Então agora, dá um zóio comigo. Olha que figura bonitinha, moçada. Galera, quais são basicamente os mecanismos que permitem formação de urina, né? São 3 mecanismos, a filtração glomerular, reabsorção tubular e secreção. São 3 mecanismos que permitem a formação da urina. O que for eliminado daqui para pelve renal, que depois vai para ureter, depois vai para bexiga, uretra meio externo, o que sair daqui para pelve renal ou bacinete já é urina, beleza? Então vem comigo. Galera, filtração glomerular. O sangue que está chegando aqui, parte desse sangue vai ser deslocado para a região interna da cápsula. E agora vai estar aqui dentro do túbulo renal. Isso. Este primeiro momento de tirar partículas do sangue e jogar para dentro da cápsula, nós chamamos de filtração glomerular. Paulada, como isso acontece? O sangue que está chegando aqui, ele tem uma pressão parcial muito maior e, portanto, desloca esses componentes para dentro da cápsula que tem pressão parcial menor. Portanto, tem deslocamento para dentro da cápsula. Filtração glomerular. Moçada, o que passa do sangue para dentro do glomérulo ou do néfron? Água, sais minerais, aminoácidos, glicose, vitaminas. Olha quanta coisa, né, bicho? Bastante fatores importantes. Galerinha, quando este filtrado, que agora está aqui dentro do túbulo contornado proximal, passar por esta região, lembre que tudo isso aqui está envolvido por sangue, por vaso sanguíneo. Aqui nesta região de túbulo contornado proximal, nós observaremos o seguinte. Basicamente, toda a glicose que foi jogada para dentro do filtrado será reabsorvida para o sangue. Basicamente, todos os aminoácidos que foram jogados para dentro do filtrado serão reabsorvidos e também uma parte dos sais minerais. Esta reabsorção que ocorre no túbulo contornado proximal, ela tem um efeito ativo muito intenso, basicamente por processo ativo. Galera, se você joga sais minerais para o sangue, você está elevando o potencial osmótico. Portanto, aqui você já tem uma certa reabsorção de água por osmose. Se ligou? Bonito isso, hein? Um detalhe que o Paulado esqueceu de citar, galera, proteínas, lipídios, que são moléculas muito grandes, elas não saem do glomérulo e não são deslocadas por filtrado. São proteínas, moléculas grandes. E que bom, né? Ficar perdendo proteína não é algo legal. Galerinha, vamos lá. O que sobrou daqui, ó, vai descer agora a alça néfrica. Um detalhe. Nesta região descendente da alça néfrica é o local plenamente permeável à água. A medula, que é o tecido onde isso aqui está mergulhado, ela tem um elevado potencial osmótico, então fica constantemente puxando água do filtrado e devolvendo para o sangue. Tudo bem? A região ascendente, ela é impermeável, promove reabsorção de íons, enfim, e chegamos na região de túbulo contornado distal. Moçada, o túbulo contornado distal, ele está associado à ação de 2 hormônios importantes, vinculados principalmente à maior reabsorção hídrica. Então a grande condição é o seguinte, nesta região de túbulo contornado distal, você tem a ação do ADH. Quem é o ADH? É um hormônio neurohipofisário, chamado de antidiurético, que ele tem como função o seguinte, quando ele chega nesta região, ele promove a exposição das aquaporinas, que são poros de proteínas que estão na membrana dos túbulos distais, permitindo a reabsorção mais intensa de água. Isso significa aumentar a permeabilidade? Exatamente, por isso que o ADH reabsorve mais água. Quando você está com sede, quando faz tempo que você não bebe água, está numa situação de muita sede, o ADH está bombando no seu organismo, retendo água. Ação de aquaporina. E além disso,
você tem a aldosterona. Lembra que eu citei? Sistema, renina, angiotensina, aldosterona. A aldosterona, ela aumenta a reabsorção de sódio. E se ela joga mais sódio para o sangue, aumenta o potencial osmótico, puxa mais água. Isso são dois mecanismos que permitem regulação também de pressão arterial. Você está jogando mais água para o sangue, você está elevando pressão. Moçada, olha que questão maravilhosa do sistema excretor. Bicho, tá aqui. Paulada, falta um fator. Qual? Você citou filtração glomerular, você falou de todos os fatores de reabsorção e a secreção que você disse. Pois é, neste localzinho aqui, ó, de início de túbulo contornado distal, nós observaremos a secreção de H+, a secreção de ureia e até mesmo, moçada, de resíduos que possam ser utilizados, de drogas que foram utilizadas por atletas e que, quando metabolizadas, geram resíduos que são secretados agora, neste momento, para dentro do filtrado. Por isso que, às vezes, com o exame de urina, você consegue detectar que o atleta ele está dentro de um doping ou tomou alguma substância proibida. Fechou? Agora sim, filtração, reabsorção e secreção. O que sobrou aqui, que vai ser jogado na pelve, é o que nós chamamos de urina. Bicho, ó, filézão, tenho certeza que você vai arrebentar. Beleza, moçada, show de bola? Vamos lá. Para que nós possamos prosseguir, quero mais um tema dentro da fisiologia humana. Olha lá, você lembra o que é sinapse? É, moçada, agora nós estamos no sistema nervoso. Vocês estão observando dois neurônios, lembrando, dendritos são esses filamentos, corpo celular onde está o núcleo, esse filamento é o axônio e as ramificações axônicas. Galera, a transmissão do impulso nervoso de um neurônio para o outro, que não estão conectados entre si, não estão ligados entre si, você tem sinapses chamadas de elétricas, que são aquelas em que os neurônios estão com as membranas conectadas, então funciona como se fosse um neurônio só. Porém, existem sinapses que chamamos de química, que é essa daqui que você está observando. É a transmissão do impulso nervoso. Ó, vou indicar com o meu dedo o sentido de deslocamento do impulso nervoso. Ó, é daqui para lá. Então, na sinapse é sempre do axônio para o dendrito. Paulada, mas eu gostaria de inverter. Não dá para inverter esse mecanismo. Por quê? É anatômico o negócio, é anatômico. Galera, vem comigo. Eu vou ampliar este finalzinho do axônio e o início do dendrito. Olha lá. Isso aqui, ó, é a região pré-sináptica. O que é sináptica? Existe uma fenda sináptica onde substâncias vão ser jogadas para estimular o próximo neurônio. Então, este é o neurônio pré-sináptico, este é o neurônio pós-sináptico. Galera, o neurônio pré-sináptico, ele tem vesículas, tudo bem? Cheias de neurotransmissores, adrenalina, acetilcolina, dopamina, serotonina, um cagalhão de neurotransmissores. Quando o impulso nervoso ele chega aqui, promove a ativação de mitocôndrias, que permitem, consequentemente, a produção de energia, e o cálcio ele é fundamental para permitir com que essas vesículas fundam-se à membrana e promovam a liberação do neurotransmissor na fenda sináptica, como vocês estão observando aqui. Galerinha, agora o que acontece? Vamos dar uma ampliadinha aqui, ó. Vem comigo. Os neurotransmissores, olha aqui, ó, o neurotransmissor, ele é conectado a um receptor de membrana que está onde? No neurônio pós-sináptico, promovendo a abertura de poros iônicos, que fazem a entrada rápida de sódio. Opa! Despolarizamos, portanto, o próximo neurônio. Agora, moçada, esta onda de despolarização, ela vai seguir pelo próximo neurônio. Bicho, fundamental. Um detalhe, não dá para inverter. Por quê? Porque no neurônio pós-sináptico, que é a região de dendrito, você não tem vesícula de neurotransmissor. Olha lá, cadê mitocôndria? Cadê o cálcio? Não tem, moçada. Então não dá. Tem que ser de axônio para dendrito. Se ligou? É, bicho, isso é coisa linda. Isso na sinapse, tá bom? Legal, moçada, que coisa linda. Vamos finalizar essa brincadeira por hoje? Vamos lá. Para que nós finalizemos de uma vez por todas as nossas revisões, a nossa dica da magnífica Famerp, eu tenho certeza que você vai deitar o cabelo. Você já ouviu falar em efeito da poda? Quebra da dominância apical? Que papo é esse, Paulada? Eu vou te ajudar. Moçada, existe um hormônio chamado AIA, ácido indolil ou indol acético, também conhecido como auxina, que é um hormônio responsável pelo alongamento, pelo crescimento da célula. O que significa isso? A célula vai expandir, aumentar o volume vacular, tornar a parede mais espessa, sofrer diferenciações. Eita, que beleza, auxina! Show! A auxina é o principal hormônio do crescimento. Está associado com curvatura de caule,
induzido pela luz ou gravidade, fototropismo, geotropismo, enfim. Mas a nossa ênfase aqui é essa aqui hoje, moçada. A auxina, ela pode, sem dúvida alguma, estar intimamente relacionada com o efeito da poda ou quebra da dominância apical. Um detalhe. Existe uma relação importante que é a seguinte: as células do caule, elas só conseguem ser alongadas quando a concentração de auxina estiver elevada nessa região. As células da raiz, elas só conseguem ser alongadas quando a concentração de auxina for baixinha. Então, galera, as células do caule são pouco sensíveis à auxina. Precisa de muita auxina para ela crescer. Células da raiz são muito sensíveis à auxina. Precisa de um pouquinho de auxina para ela poder desenvolver. E a gema lateral, que são aqueles aglomerados de células meristemáticas que estão no caule, vão desenvolver em concentrações intermediárias de auxina. Bom, sabendo disso, olha lá, moçada, o que nós podemos retratar agora com vocês? Estou demonstrando aqui um vegetal para você. Este vegetal ele está com o seu ápice caulinar. Detalhe, a auxina ela é principalmente produzida na ponta do caule, lá na região meristemática. Portanto, moçada, enquanto este ápice estiver aqui presente, o que nós observaremos? Você tem uma elevada concentração de AIA aqui disponível e, portanto, o caule continua crescendo. Porém, as gemas laterais que estão aqui perto, você lembra que a gema ela vai crescer com concentração um pouco menor? Enquanto a concentração estiver elevadíssima, estas gemas se mantêm inibidas, elas não desenvolvem. A partir do momento, então, ó, gemas laterais dormentes. A partir do momento que você promove a eliminação do ápice caulinar, bicho, o que vai acontecer, moçada? Olha lá, você tem uma diminuição na concentração de auxina, lá no ápice. Isso faz com que a concentração de auxina comece a baixar. Ao chegar no estágio intermediário, as células da gema começam a alongar. E concomitantemente a isso, lá na raiz, produz a citocinina, que é um hormônio que promove a multiplicação das células da gema. Então olha que lindo. Com a queda de auxina, produziu citocinina, que fez o quê? Multiplicou as células da gema e, de acordo com a concentração ideal, começou a promover alongamento destas células. A partir daí você tem ramificação. Portanto, essa é uma atitude, uma prática muito utilizada pelas mães, pelas avós, pelas pessoas que cuidam de plantas. Às vezes fazem isso por prática, porque dá certo, mas às vezes não sabe o mecanismo fisiológico envolvido. Fechou? Então, efeito da poda, quebra da dominância apical. Galerinha, pronto, meus amores. Dessa forma, adivinha? Nós finalizamos mais um momento com vocês. Espera aí que eu vou dar uma beiçada. Mais um momento importante. Babei, de revisão, de dicas. E ó, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado. E mais uma vez, espero que nós acertemos um monte de tema como nós fizemos nas dicas anteriores. Moçada, desejo a vocês uma boa prova da FAMERP, que vocês, daquele jeito que eu sempre digo, que vocês façam a melhor prova da vida de vocês. Muito obrigado, um beijo no coração, até a próxima, valeu, se liga na bio!